O Ministério Público Federal concordou com o pagamento pela União de uma indenização de 128 milhões de reais por danos morais coletivos pela morte de Genivaldo de Jesus Santos, filmado sendo morto em uma abordagem em maio do ano passado por 2 policiais da Polícia Rodoviária Federal. E este foi um fato emblemático que chamou a atenção do Brasil todo na época pela agressividade, pela truculência e principalmente pelo crime que foi cometido por estes policiais. Quero conversar agora com Pedro Bonenberg sobre este assunto, porque, Pedro, o valor da indenização surpreende, claro, porque é um valor alto, mas olha, ainda assim não paga a vida do Genivaldo, que foi morto pelo Estado de maneira tão cruel. Sem dúvidas, Elias. Esse caso é um caso muito emblemático. A gente tem até que respirar um pouco para falar sobre uma situação tão pesada que aconteceu aqui no Brasil. Esse caso aconteceu em maio do ano passado. O Genivaldo foi morto de uma forma muito cruel, asfixiado dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal com uso de gás lacrimogênio. Meio cruel, que dificultou a defesa da vítima por um motivo torpe. Ele foi identificado andando sem capacete nas ruas pela Polícia Rodoviária Federal. Olha, esse valor, Elias, é de 128 milhões de reais. Ele foi, na verdade, levantado e apontado por ONGs, organizações não governamentais aqui do país, que são ligadas ao combate ao racismo aqui no Brasil. E essas ONGs estipularam esse valor de 128 milhões de reais com base em outro caso de morte de um homem negro que aconteceu nos Estados Unidos. Esses 128 milhões de reais são a conversão, já com correção, do caso do George Floyd, um caso que ganhou repercussão internacional. Também um homem negro que foi morto nos Estados Unidos, asfixiado por um policial que, com o joelho, segurou e pressionou o pescoço do George Floyd nos Estados Unidos. Essa repercussão desse caso também, que chegou a viralizar aquela frase, né, "não consigo respirar", frase que George Floyd gritava quando foi morto por esses policiais. São casos terríveis, Elias, casos que remetem a uma violência policial muito grande. A gente sabe que são casos que não refletem totalmente a conduta de toda a corporação, que existem policiais corretos, mas que refletem o racismo estrutural que nós temos no nosso país. O caso do George Floyd e o caso de um homem negro. O caso também agora do Genivaldo Jesus aqui no Brasil, outro homem negro, que foi morto, Elias, com uma tática que remonta a casos que nós tínhamos no nazismo, pessoas que eram colocadas, né, naquelas câmaras de gás e eram assassinadas ali pelos nazistas porque eram judias, porque eram negras, porque eram deficientes físicas. O que aconteceu com o Genivaldo é um crime terrível. E a gente lembra que esse caso agora foi apontado pelo Ministério Público Federal, indenização de 128 milhões de reais. A ideia é que esse valor seja pago pela União e que seja pago a título de indenização coletiva, para que esses valores sejam repassados para combate ao racismo aqui no país. No entanto, essa é só uma avaliação do Ministério Público Federal e quem determina se esse valor será pago ou não é a Justiça. O caso ainda tramita aqui no Brasil, na Justiça Brasileira. Isso deve andar, caminhar mais à frente aqui na Justiça. Além disso, destaco que os 2 policiais envolvidos nesse caso, eles são investigados e eles devem responder por alguns crimes na Justiça, inclusive passar por um júri popular nos próximos meses, que vai decidir o destino dessas 2 pessoas envolvidas no caso do Genivaldo de Jesus. A gente lamenta muito toda essa situação, que além de lamentável, como eu disse no início da nossa conversa, lá na abertura do programa, Elias, é uma situação criminosa. A morte de um homem negro de uma forma cruel, com meio que dificultou a defesa da vítima, por um motivo muito torpe. A gente tem apenas que lamentar e pedir que o governo federal reforce a conduta dos policiais para que isso nunca mais volte a acontecer, inclusive com o uso de câmeras corporais, que são uma saída importante para evitar essa conduta policial inadequada que vem se repetindo de forma reiterada aqui no Brasil, Elias.
Com certeza, Pedro. Inclusive, a gente reforça que um policial, quando ele está trabalhando em nome do Estado, em nome de toda uma sociedade, deve zelar pela Constituição. Como você bem disse, não são aí, com certeza, a minoria que possui uma situação como essa, que possui posturas como esta e que, infelizmente, acabam manchando e muito a reputação de instituições sérias, de instituições que estão para nos proteger, instituições que muitos destes que estão ali, claro, estudaram muito para chegar onde chegaram, para no final, Pedro, ter que serem julgados por uma questão tão lamentável e cruel como essa que estamos acompanhando, não é? Eu agradeço muito as informações, Pedro. A gente aqui na Diversa conversou muito antes de divulgar, por exemplo, novamente essas imagens, por serem imagens fortes. Mas olha, aquilo que não é visto não é lembrado. Foi feito com tanta truculência, de uma maneira tão irresponsável, que a gente não podia deixar de trazer essas imagens novamente para lembrar que todo aquele que é abordado precisa ter, sim, respeito, porque ainda é um cidadão, independente daquilo que está cometendo, tem também os seus direitos, mas também tem aí as suas questões, não é, diante da lei para uma abordagem como esta. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Uma ótima noite para você.